Hoje a gente recebe o Augusto Melo, repito, candidato à presidência do Corinthians. A eleição acontece agora no fim do ano. Disparar o cronômetro, apresentar o nosso convidado e fazer já de cara a primeira pergunta. Tá valendo. Muito boa tarde, Augusto. Muito obrigado por participar com a gente aqui. Muito importante tá nesse momento importante do Corinthians, a sua presença aqui. E eu começo perguntando para você. Se você for eleito, o Mano Menezes será o técnico do Corinthians? Boa tarde, Cirone, Marília, Arnaldo, Paulo. É um prazer, obrigado pela oportunidade da gente poder esclarecer nossas propostas, qualquer dúvida que os seus ouvintes podem, qualquer dúvida que tenha, né? É sempre um prazer e obrigado pela oportunidade. Muito bom esclarecer esse tipo de coisa, porque esse pessoal da situação, eles vêm jogando de uma tal forma para nos tentar prejudicar. Foi feito alguns cortes nesse sentido, né? De que o Augusto não trabalharia com o Mano, o Augusto não gosta do Mano. Ao contrário, eu acho um excelente treinador, é um treinador que sabe montar uma equipe. E o que eu havia dito era o seguinte, que dentro de um projeto que nós temos, não só para atletas, como para comissão técnica e também investidores, era um projeto para 3 anos. E dentro disso, nós não pensamos no Mano nesse sentido, porque nós queremos trazer a identidade corintiana de volta. Como também eles não pensavam no Mano. Ao contrário, eles disseram que não trabalharia com o Mano. Não conheço o Mano pessoalmente, até desculpa, eu estou gripado. Nessa viagem toda aí, garganta, estou até usando uma pastilha para não ficar aí tossindo, mas enfim. Então, ao contrário, nós temos um projeto há 3 anos que hoje a nossa crítica é da forma que foi contratado o Mano. Porque durante o mandato dessa gestão, eles nunca fizeram um contrato nesse sentido. Porque há 2 meses de término do mandato, eles fariam esse tipo de contrato que até nós não sabemos como é. Nenhum conselheiro, nenhum diretor do clube sabe como foi feito esse contrato. Então, esse é o nosso questionamento. Mas, ao contrário, dentro desse projeto, se Deus quiser, o Mano bem, vai nos levar numa pontuação máxima, se Deus quiser, para que a gente possa, já o ano que vem, participar de Copa do Brasil, de Libertadores, para a gente já ter uma receita melhor, pensar no próximo presidente, que eu espero que é assim que eles pensem, e dentro disso, sim, sentar com o Mano e aí montar um planejamento para 3 anos, que é essa a nossa proposta. Nós não somos daqueles que treinador tem que ser trocado o tempo todo, ao contrário. É assim que você consegue montar um planejamento e é assim que você consegue levar uma equipe forte para o ano todo. Muito bem. Marília. Boa tarde, Augusto. Tem 2 questões em relação à sua candidatura que é muito debatido. Talvez tenha sido menos debatido na última eleição. Primeiro, é a sua possibilidade de pleitear esse cargo e homologar a sua chapa por conta da sua condenação em 2015. E a outra é em relação aos seus pares nessa eleição. Queria saber se você tem definido, se for eleito, quem vai ser seu diretor de futebol, se vai ser mesmo o Rubão. E como é que você lida com essa possibilidade de impugnação da sua chapa, que ainda não foi homologada? Muito bom esclarecer isso também, Marília, mesmo porque já fui candidato 3 vezes ao Conselho em 2015, vice em 2018 e candidato a presidente em 2020. Nós somos aptos a ser candidato. Essa ação tributária que existiu, ela não consta no estatuto, esse tipo de ação não existe no estatuto, por isso fui candidato 3 vezes, mas independente disso, isso foi uma empresa que eu vendi em 2003, tá? Ela não era mais minha, depois de 8 anos existiu um processo no qual eu fui lá, fui absolvido unanimemente, não tive problema nenhum. 2 anos depois, o Ministério Público reabriu esse inquérito, nos condenou sem a menor prova, sem sentido nenhum. É tanto que logo em seguida, 3 meses depois, o próprio governo retira essa dívida porque não era nossa. É tanto que eu tenho a minha remissão, minha ficha é limpa, todas as minhas certidões são tranquilas, limpas, não tem motivo para eles tentarem uma impugnação. Eles tentaram sim, que é o que eles fazem em toda eleição, uma mudança de estatuto no final de mandato deles para beneficiá-los. E tentaram fazer isso em novembro, que é um prazo que aí era cabível dentro do estatuto, 1 ano antes, tentaram colocar essa ação tributária no estatuto em novembro. Para você ter uma ideia, a força tanta da oposição hoje, que a própria oposição, ela reprovou isso. Então não existiu esse item no estatuto. Deixa eu só explicar para quem não sabe. O artigo 44 do Estatuto do Corinthians diz que nem pode ser candidato alguém que tem alguma condenação contra a ordem pública, né? Contra a economia pública. E aí a sua condenação é tributária. Sim. E aí não estaria na sua avaliação, não é de algumas pessoas, dentro deste artigo, por isso não poderia ser impugnado. Exato. Por isso que eles tentaram colocar isso no estatuto, porque ele não consta e eu já tinha sido candidato 3 vezes.
era um modo que eles teriam para o golpe que eles tentariam dar. Por quê? O Augusto de 2018 talvez não tenha tanto risco para eles, 2020 também, né? Eles não esperavam a nossa votação expressiva, que a gente tinha certeza que a gente iria vencer a eleição. E agora, hoje, com uma força total, pela primeira vez um candidato de oposição consegue unir toda uma oposição dentro do Corinthians, esqueceram as vaidades, o próprio sócio, o sócio do Clube Social acordou, o próprio torcedor, no geral, a opinião pública acordou, que o Corinthians pede socorro, precisa de mudança urgente, e é isso que a gente vai fazer com um grande projeto. E esse golpe, eu tenho certeza que eles pregam muito em democracia, uma gestão democrática, lançam uma camisa amarela agora há tão pouco tempo nesse sentido, e é impossível eles tentarem dar esse golpe, mesmo porque não tem motivo. A gente vai estar se inscrevendo, ficha limpa, tudo tranquilo, eu quero saber qual o motivo que eles vão dar para tentar nos tirar dessa eleição. Sobre os seus pares principais, né? As figuras corintianas mais conhecidas. O Rubens Gomes, conhecido como Rubão, vai ser seu diretor. A gente já tem uma estrutura que toda empresa ela precisa, que é os 4 pilares, que é o administrativo, o jurídico, o marketing, e o administrativo, o jurídico, o marketing e o financeiro. Tá? Principalmente financeiro, que a gente vem trabalhando desde 2019 com um grupo da USP, fazendo um planejamento financeiro, e agora a gente já tem um nome financeiro, uma grande equipe que já está montada financeira, com o Rosala, já falo, é um grande nome, tem um currículo invejável, o administrativo, o jurídico também, esses 4 pilares, e o marketing já está montado, porque a gente tem um mês só de transição, muito pouco, que inclusive também para montar um grande time. Então, essas peças a gente está pensando. Agora, em termos de atletas, comissão, que aí já está montada, que a gente só vai conversar. Em termos de diretoria, a gente ainda está analisando nomes. O que vocês podem ter certeza é o seguinte, nós queremos pessoas técnicas, pessoas profissionais, porque o Corinthians precisa desse tipo de profissional para tirar a gente dessa situação. Não vai ter amigo, não tem coleguismo. O colega meu é do Parque São Jorge para fora, dos muros do Parque São Jorge para fora, mesmo porque dentro do Parque São Jorge cai uma folha, a culpa é do presidente. Eu não vou levar a culpa por causa de amigo. Então, se quer ser meu amigo, é do portão para fora. Ali dentro vai ser uma questão profissional, porque o Corinthians precisa disso para dar credibilidade no mercado. Diga, Arnaldo. Bem-vindo, Augusto. Nessa estruturação desses 4 pilares, né, você frisou muito o aspecto financeiro. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem 2 preocupações principais, né? O time de futebol, a Marília falou, é evidente, e a situação financeira do clube. E as coisas estão meio interligadas, né? E o Corinthians vem passando dificuldades nos 2 aspectos nos últimos anos, o financeiro e o futebolístico. Nessa estrutura financeira, o que você pode dizer de positivo e de cauteloso para o torcedor do Corinthians? Em quanto tempo você entende que o Corinthians possa estar, de novo, digamos, navegando em águas mais calmas? E segunda coisa, sua opinião pessoal, não sei se o grupo já debateu, o grupo financeiro, sua opinião sobre as SAFs, que começam digamos, a pular pelo Brasil afora em alguns clubes. Qual a sua opinião sobre a SAF? Vamos começar pela SAF, Arnaldo. Eu sou contra completamente a SAF em termos de Corinthians. O Corinthians é um gigante, é uma das marcas mais valiosas do mundo, na minha opinião. É uma marca muito forte, brasileira, sem dúvida, é a maior. Corinthians não precisa de SAF, nós temos a maior torcida, nós temos a torcida mais consumista do país, nós estamos na região mais rica do país e hoje nós temos ali praticamente uma receita e déficit mais ou menos balanceada. O que precisa saber é ter um gestor que saiba conduzir essa situação financeira, não gastar errado, não gastar mais do que se arrecada, que é isso que eles vêm fazendo. Eles estão usando até atletas para vender num preço muito abaixo de mercado, para compor isso. Por que isso? Porque eles não têm mais credibilidade no mercado, eles estão queimados no mercado. É o que eu falei desde o começo. Nós queremos uma gestão com planejamento para 3 anos, não só para atletas, comissão técnica, mas principalmente com investidores. Porque todo investidor, todos esses parceiros nossos, eles sabem que investindo no Corinthians o retorno é garantido. Então nós queremos um prazo também, pelo menos no tempo meu de gestão, para que ele possa ter esse retorno. Eu vou te dar um exemplo do Flamengo, que em menos de 5 anos saiu disso. Ele tinha uma receita de 187 milhões e tinha um déficit de 800 milhões. Hoje o Corinthians está muito além disso. Ele tem uma receita que a gente sabe de 800 milhões e um déficit de 900 milhões. Foi vendido aí 203 milhões, que a gente quer entender agora no final do balanço aí, aonde foi esse dinheiro, aonde vai cair essa dívida, que inclusive ele deu uma entrevista, acho que uma coletiva, não sei se foi após o jogo, que eu estava em viagem, correria, que está falando que vai deixar aí um superávit de 500 milhões, que é o que ele falou na entrevista, que nós queremos entender isso, que isso já nos ajuda, tomara que seja isso que nos ajuda muito, que aí a gente já fica com uma receita muito além do que a gente deve. Então o que precisa é isso, é saber vender melhor, é comprar melhor. Chega de altos salários para determinados jogadores, sem que seja
das nossas características, aquela identidade que a gente vem perdendo. Então, a equação disso está um pouco mais tranquila nesse sentido. Eu acredito que os 6 primeiros meses vai ser realmente os meses de calmaria, de equação. Tanto que a primeira coisa que nós queremos fazer realmente, a gente tem uma ideia de déficit de receita, mas nós queremos uma auditoria independente, doa quem doer, tá? Essa é a nossa proposta. Nós queremos uma auditoria geral, porque o torcedor ele tem que estar ciente disso, de tudo que aconteceu, de tudo que acontece e que vai acontecer, que inclusive eu preciso entrar limpo, eu preciso prestar conta desde o dia 1º de janeiro de 2024, aí eu vou estar prestando conta do que nós vamos fazer realmente com uma verdadeira transparência, e é o que nós queremos para o Corinthians. Então, a primeira coisa é uma auditoria geral para entender, para que aí a gente consiga colocar em prática o nosso plano financeiro. Desculpa, qual que era a outra? Não, você acho que respondeu um pouco. Quanto tempo você acha que o Corinthians poderia? Você falou que os primeiros 6 meses são mais cautelosos e você acredita que mesmo no primeiro ano da gestão o Corinthians já consiga... E dentro desses 6 meses também nós queremos incluir o estatuto, que é o que essa gestão faz em toda a gestão dela, no último mês, tentar modificar o estatuto para beneficiá-los. Diferente da gente, nós queremos o bem do Corinthians. Eu não preciso do Corinthians para nada, ao contrário. Por isso que toda essa oposição está unida em prol do Corinthians, porque ela quer o bem do Corinthians. Então, dentro desses 6 meses, auditoria, nós queremos incluir um novo estatuto para o bem do Corinthians, com algumas modificações em prol do Corinthians. Isso já é um acordo que nós estamos fazendo entre a oposição, com pessoas técnicas, para que já comece a sentar a partir do dia 1º de janeiro, para que a gente, em 6 meses, possa ter um novo estatuto para o bem do Corinthians, e não tenho dúvida que passa tranquilamente na nossa Assembleia Geral. Fala, Massini. Bem, eu queria falar com o candidato sobre campo e bola, mas... eu tenho lido e ouvido as suas entrevistas e a palavra, que é meio que uma palavra mágica, ela aparece, né? Os investidores, investidores. E assim, investidor põe dinheiro em algo para ter o dinheiro de volta. Ninguém põe dinheiro num negócio sendo nesse papel de investidor sem ter o dinheiro de volta, né? Imagino que reestruturar a dívida do Corinthians vai levar mais tempo que os 6 meses que se espera. Para os 6 meses são para você chegar e entender o que está acontecendo. Calmaria. Exatamente. Equacionar. Quem são esses investidores? Onde eles vivem? Do que eles se alimentam? Como diriam o programa famoso lá na TV. Fantástico. No Fantástico. Da onde eles vieram? Por que eles estão do teu lado? E quanto de investimento eles estão dispostos a colocar nesse momento? Vou te dar um exemplo, Paulo. Um sonho nosso, que é um grande projeto que a gente está trabalhando 24 horas em cima disso, de segunda a segunda. Desde que nós começamos a minha campanha, eu não tenho mais vida social, não tenho vida com família, até por causa de ameaças também, algumas situações. Estou separado da família em todos os sentidos. A marca, ela traz o retorno. E, às vezes a pessoa ela não vai retirar o dinheiro do Corinthians, ela vai retirar o dinheiro da sua torcida, do seu retorno nesse sentido, com a marca, a visibilidade que o Corinthians transforma para ele. Por exemplo, a Arena, a gente tem um grande projeto que a gente quer ampliar a nossa Arena. A gente quer ampliar os setores populares, que é esse setor mais consumista. E é esse popular que faz com que essa marca seja valiosa, com que essa marca seja grande, e é esse popular que traz esse retorno para o investidor. Seria a marca, nós queremos ampliar a Arena, já estamos conversando com 2 grandes empresas nesse sentido, por uma troca de propriedade, não na nossa Arena, numa outra propriedade que vocês vão estar sabendo a partir do começo de novembro. Ampliar, se diz aumentar a capacidade? Aumentar a capacidade para 68 mil lugares. Eu estive agora, terça-feira, no Castelão. Poxa, nada contra, mas Corinthians, Fortaleza. Eles têm uma arena espetacular, muito bem montada, onde pode cair um mundo de água, você não toma uma gota de água, sendo que no Corinthians tem uma arena maravilhosa, linda, só que até no camarote, determinado ângulo da chuva, você até toma chuva. E o que nós precisamos dar para esse torcedor, o mínimo, é conforto nesse sentido. Porque, poxa, eu cansei de ver na Arena Corinthians o mundo d'água e aquela torcida maravilhosa, cantando o tempo todo, incentivando através de uma chuva. Então é o mínimo que nós temos que fazer, é dar o conforto para esse torcedor. E é onde eu quero a nossa Arena com uma capacidade maior, porque quanto mais torcedor lá dentro, eu dou mais visibilidade para a empresa que vai estar investindo. Eu vou ter um ingresso popular, eu vou estar trazendo o povo de volta para dentro da Arena, que foi elitizada muito. Nós não queremos isso. Em 23 anos fomos a torcida que mais cresceu nesse país, é a torcida mais fiel. Poxa, você não tem ideia, eu conversando com o torcedor na terça-feira, assim, é emocionante, porque o cara, Augusto, eu estou há 4 dias longe da minha família,
numa estrada, o meu ônibus quebrou na Bahia, nós 5 quilômetros empurrando um ônibus, conseguimos alugar um outro ônibus para chegar aqui. E com toda essa decepção, o cara chorando, eu voltei mais 4 dias para voltar para minha família. Nós ficamos 1h30 presa naquele bolsão, sendo judiado, um calor insuportável, cara. Então eu faço esse tipo de viagem também para entender a logística do meu torcedor, porque eu quero trabalhar para ele. E o Corinthians vai voltar a ser maior ainda, porque nós vamos trabalhar para esse torcedor. Então é isso que o meu investidor quer. Ele quer esse retorno do torcedor. E isso nós vamos dar para ele através desse conforto, dessa comodidade, em todo sentido, fiel torcedor, arena maior, com preço mais acessível, trazendo o corintiano de volta para o Corinthians. Ó, vocês mandem suas mensagens aqui na hashtag G4 Band Esportes. Já tem muitas mensagens aqui da galera querendo saber perguntas pro Augusto. E o Cláudio Sintra faz uma pergunta aqui que eu repasso a você. Qual será a sua relação com as torcidas organizadas? Minha relação, Tirone, é muito boa no sentido, eu estou visitando todos. A minha campanha ela foi pautada pelo torcedor, porque graças a Deus eu estou há 40 anos dentro do clube, sou muito conhecido no clube. Em todos os departamentos que eu trabalhei, eu sempre trabalhei para o associado, para a família, que é isso que nós vamos voltar a fazer. Então eu sempre tive uma popularidade muito boa, tanto que a gente, se você for analisar a última eleição, eu venci dentro do clube com quase 68%. Então isso mostra a força que nós temos dentro do clube. Então, a minha relação com a torcida foi simples. Eu comecei a minha campanha pautada no torcedor, porque eu sabia que eu era muito conhecido no clube e eu ia ter uma aprovação dentro do clube. Pela pessoa, o carisma, eu jogo futebol, fui jogador. Então, através do futebol, joguei pelo Interclubes do Corinthians sempre, joguei no Master. E as turmas que a maior turma que nós temos hoje dentro do clube, o maior colégio eleitoral dentro do clube, é o nosso rachão. Então, as turmas sempre queriam eu jogando e eu arrasto muito voto lá dentro nesse sentido, por ser uma pessoa do bem, carisma, família, ambiente bom. Então, eu comecei a pautar minha campanha visitando torcedores em Sorocaba, em Campinas, Piracicaba, Diadema, Coab. Tinha domingos que eu saía às 10 horas da noite da Coab, mostrando o que eu queria para o Corinthians, projeto, qual era a minha intenção de trabalhar para o torcedor no geral, e isso foi muito bem aceito. Então, automaticamente, eu comecei também a conversar com as torcidas organizadas. É tanto que eu vou, eu peito, eu dou a cara para bater, eu explico, eu tenho o que eu converso com eles no sentido de que o que eu vou fazer para o clube. A minha última eleição eu registrei todas as minhas propostas no cartório, assinando meu impeachment. Qualquer coisa que eu não fizesse, qualquer torcedor pode ir lá e pedir meu impeachment, porque nós queremos o bem do Corinthians. Então a minha relação é super estável, é de Corinthians e torcida, que nós precisamos deles, é uma torcida maravilhosa, é elas que vão dar esse respaldo, esse retorno, para que a gente possa trazer esses grandes investidores. Então a minha relação é simples, é torcedor e dirigente, de boa, mas é uma torcida que eu vou deixar o marketing muito próximo deles, porque eu quero também, através disso, ter ideias para que a gente possa buscar ideias, receitas, projetos, enfim, com eles, mas não tenho nenhum tipo de ligação no sentido profissional. Augusto, há algumas informações sobre a sua participação na base do Corinthians, na base do União Barbarense e em relação a ser agente de alguns jogadores. Então, há áudios de WhatsApp, você falou sobre a sua vida dentro do clube, mais ou menos o tempo que eu tenho de Parque São Jorge também. Então, os áudios dos conselheiros, o que você já falou ou não falou sobre o Matheus Araújo, por exemplo, se você é ou não é agente do jogador, se você tem jogadores na base, como é que foi que você saiu da base do Corinthians, você já esteve lá durante a gestão do Roberto de Andrade, e a base do Corinthians é uma caixa preta. São muitas informações e nenhuma delas colorida, né? São informações muito ruins. Então, eu queria que você aproveitasse o espaço para falar se você é agente de jogador, de qual jogador, e sobre essa última denúncia de racismo em relação à funcionária da União Barbarense. Que ótima essa pergunta, é o meio de esclarecer. Não sou empresário de jogador nenhum, nunca tive jogador. Traga alguma família, algum empresário, alguém e prove para mim que algum dia eu fui empresário de algum jogador. Ao contrário, Marília. Quando eles me colocaram na base, quando eu fui, até falam, poxa, ele era da situação. Era no sentido que eu acabei de falar. Eu sempre participei do clube, sempre trabalhei para a família. Sempre joguei futebol e através disso eu arrastava voto. Até então era tudo cargos que não tinha relevância. Você não participa da administração, então você não sabe o que está acontecendo lá em cima. A partir do momento que me colocaram na base, que inclusive eu recusei 3 convites do próprio presidente, do próprio diretor-geral e acabei aceitando... Na época do Roberto de Andrade. Na época do Roberto de Andrade, em 2015. Acabei aceitando o convite através do Dr. Jorge Calil, que era um grande amigo meu, e na época insistiu, poxa, Augusto, ele era vice-presidente, eu preciso de alguém de confiança na base, porque a base tem isso, tem aquilo, e você é um cara que entende, foi jogador e, além de tudo, conhece o clube. Ok, acabei aceitando, fui conversar com a família, não tem nenhum tipo de problema, a família aprovou e assumi a base.
Por incrível que pareça, quando nós assumimos a base, para você ter uma ideia, a minha equipe sub-17, ela tinha 68 atletas. E eu chamei o treinador, comecei a questionar, porque eu comecei a participar do treino. Eu chegava primeiro que os treinadores. E comecei a ver um ou outro treinando separado, um ou outro. O que está acontecendo? Ah, esse é de tal pessoa, esse é de tal empresa, esse não. Então, tem condição? Não. Então começa, poxa, mas é conselheiro. Não importa, eu também sou conselheiro. E outra, eu fui eleito pelo sócio do clube. Então ninguém me tira daqui. Então eu vou bater de frente. É tanto que eu comecei a eliminar todo mundo e ninguém questionou nada. Deixamos uma equipe redondinha com 30 atletas. Fomos campeão de tudo que você imagina de base. Campeão do mundo em cima do Barcelona lá. O único título da Copa do Brasil em 113 anos do Corinthians foi na nossa gestão. Em menos de 6 meses, de 2.800.000 de folha salarial do clube, nós deixamos a 1.300.000 e no final a 970.000 mês. Foi eu que aluguei esse alojamento. Foi eu o mentor para acabar a parceria do Flamenguinho de Guarulhos, que consumia quase 600 mil reais nossos por mês. Isso está em ata do Conselho. Mandamos 299 pessoas embora, enxugamos a base com uma folha salarial super enxuta de 970 mil reais, ganhando tudo que você imagina, e foi a gestão que mais formou atleta profissional. Ou seja, isso é autonomia do próprio Roberto, porque veio a especulação, o André está pedindo a sua cabeça, mas peraí, eu estou pedindo a minha cabeça por quê? Estou fazendo bem para o Corinthians. Não, mas não quer, não sei o quê, fui até o Roberto. Roberto falou, Augusto, quem manda aqui sou eu, e você está fazendo um excelente trabalho, daqui para frente você presta conta a mim. Ou seja, passei à frente do diretor-geral e começamos a tomar conta de tudo. Se eu tivesse alguma coisa para botar alguém lá dentro, eu botava nessa época, Marília, que eu mandava e desmandava. Ali eu poderia ter ganho. Aliás, o contrato do Pedrinho foi nós que fizemos, do Maico, Pedro Henrique, Carlos Augusto, 100%. Como muita gente lá teve porcentagem de atleta, Marília, se eu quisesse, eu poderia ter uns 10% do Pedrinho. Se eu fosse algum dirigente vagabundo, com perdão da palavra, eu poderia ter pego porcentagem de jogador, como muitos faziam lá. Ao contrário, manda ver se acha alguma coisa da base minha de 2015 a 2017, que eu trabalhei para o Corinthians mais de 2 anos. Foi eu que entreguei meu cargo, foi eu que denunciei os escândalos da base. Se eu devesse alguma coisa, ninguém denunciaria isso. Fui o único até hoje dirigente que teve capacidade, por isso que eu estou recebendo ameaça que você não tem ideia até agora, em todas as situações que você imagina. Minha filha sendo ameaçada, eu sendo ameaçado. Ameaça de droga, estou com 2 seguranças embaixo, tenho 4 seguranças, 2 carros blindados, trocamos de carro a cada 2 dias, você não tem ideia a minha vida como está o inferno. A minha família, para você ter uma ideia. Se eu devesse alguma coisa, Marília, eu trazia todos esses caras do meu lado e estaria. Aliás, se eu devesse alguma coisa, eu já era presidente do Corinthians. Ao contrário, foi onde eu me saí desse grupo, eu fui um dos mentores do impeachment, eu que fiz a camisa do impeachment, trabalhamos nesse sentido, para o bem do Corinthians. Então, se eu tivesse alguma relação nesse sentido, com certeza eu não estaria aqui. Com certeza eu não era candidato. Então, ache alguma coisa enquanto eu mandei da base, enquanto eu trabalhei para o bem do Corinthians. Foi aí que o meu nome foi pincelado. Contra o racismo, a dona Cida, tia Cida, é o que a gente chamava ela de negrona carinhosamente. Não tem nada a ver com isso. Ao contrário, meu telefone é grampeado, rastreado, em todos os sentidos. Eles estão editando fita para tentar. Já tentaram de tudo na minha vida. Tentaram me tirar do cargo, tentaram me tirar da candidatura com ameaças de droga dentro do meu carro, que eu sou bancado pelo crime organizado, que eu sou empresário de jogador, que agora eu tenho jogador no Palmeiras, tenho um jogador no São Paulo, tenho um jogador no São Bernardo, tenho um jogador... Quer dizer, poxa, eu tenho um jogador... Eles tentam manchar a nossa imagem de tudo quanto é jeito. Nada disso colou. Por que isso? Porque o Augusto hoje tem chance de ganhar a eleição. Prova, é simples, vem, prova alguma coisa, eu retiro minha candidatura e vou embora. Marino Rosa não é seu sócio? Não, imagina, nunca foi meu sócio, ao contrário. Ao contrário. Aliás, vocês vão saber quem levou esse jogador. Aliás, quem levou esse jogador para o Corinthians, que eu não estava mais lá, 1 ano e pouco que eu saí de lá, foi eles. Eles quem? Foi pessoal, braço direito, foi o André Campoy que foi levar, que inclusive é minha testemunha no processo. Já teve 4 audiências, eu processei criminalmente, com indenização inclusive. Já teve 4 audiências. Ele não foi nenhuma, foi o pai numa audiência. Então, nunca tive nada. Está processado criminalmente esse cidadão, porque ele editou fita. Pode pegar que é tudo fita editada. Já provamos isso. Agora manda vir provar alguma coisa. Relação União Barbarense. Há 1 ano e pouco eu não era mais nada do Corinthians, simplesmente o sócio, porque eu não quis. Quem era para ser o diretor-geral da base, através do seu Paulo Garcia, que me ligou quando ele colocou o Piovesano, financeiro, colocou o Carilli, enfim, participou de algumas colocações. Ele me ligou, você vai ser o nosso diretor da base. Obrigado, Paulo. Minha parte profissional já fiz, eu quero agora descansar e não trabalho mais com essa gestão. Eu já sei o que aconteceu aqui, não quero e não vou colocar o meu nome disso. Então, essa foi a grande bronca deles, que eu não participei de nada. E aí veio a proposta de
levar o futebol para o União Barbarense. Minha filha, que é minha vida, há 2, 3 meses ela entrou na USP, fez zootecnia em Pirassununga, que estamos ali a 70 quilômetros, ali perto. E eu falei, poxa, vou unir útil ao agradável, vou ficar do lado da minha filha e vou também fazer alguma coisa que eu tinha parado, não queria mais nada. Eu fui para lá, Marília, se eu vendo algum jogador, eu tenho 10% como salário. Eles prometeram pagar a minha estadia e a minha comida. A única coisa que eles pagaram foi a minha comida, que eu comia mal para chu. Depois de 3 meses eu tive que voltar lá, pagar todo o meu aluguel, porque o diretor financeiro, isso está gravado, ele vai estar vendo, o diretor financeiro depois de 3 meses me ligou, poxa, Augusto, meu nome está indo aqui, vão piorar meu imóvel, minha mulher está me perturbando, o que está acontecendo? Não, vocês não pagaram, o pessoal não pagou o apartamento, o aluguel. Falei, está brincando. Fui procurar o pessoal, não me atenderam, não me deram satisfação. Eu liguei para ele e falei, em 2 horas me encontra na imobiliária, na empresa que eu estou indo para lá. Em 2 horas catei meu carro, fui lá e paguei na hora os aluguéis que ele era. Está ele como testemunha, que ele pode entrar, que inclusive é testemunha em caso de outros casos que também são minhas testemunhas nesse sentido. Então eu fui lá profissionalmente. Levei o futebol depois de 16 anos para Santa Bárbara. É tanto que me ligam de lá, eu dou entrevista, eu vou lá, até autógrafo pede. É uma cidade que eu aprendi a amar e dentro disso eu fiz um trabalho profissional, tive muito valor. Eles insistiram para mim montar o profissional deles da Série B, eu não quis, falei vou embora, já estava desgastado, tive desgaste. Tive uma negociação como dirigente da seguinte forma, você faz um contrato Copa São Paulo de 3 meses para não dar vínculo. Depois, durante esses 3 meses, você tem que correr para tentar vender um atleta que teve um destaque, para que o clube tenha a sua receita. E se eu vendesse um jogador desse, eu teria como salário 10%. Mas, palavra de honra, eu não fui lá por causa do salário, eu fui lá mais para estar em atividade, para estar perto da minha filha. Enfim, teve uma negociação que um clube queria um atleta, dava 20 mil reais, olha a mixaria, 20 mil reais, mas 45 dias depois ele ia jogar contra o Flamengo numa Copa do Brasil. Poxa, esses 3 atletas que era desse empresário Adilson, que inclusive tem o áudio dos atletas... Adilson aqui é conselheiro do Corinthians também. Que sumiu, que está sendo processado, não foi nenhuma audiência. Inclusive tem o áudio desses atletas dizendo que quem era empresário dele era esse Adilson. É tanto que depois ele leva esses atletas para o Flamengo de Guarulhos. É só investigar. Ele que leva os atletas para lá. E eu tentei na negociação com ele, mostrando para ele que é o seguinte, os 20 mil reais era irrisório, era mais para os garotos ser vitrine contra um Flamengo, quem sabe se destaca, aí teria um custo melhor. Ele não aceitou. Vim embora para São Paulo. Uma semana depois ele me procurou. Fomos tomar café numa padaria. Olha, Augusto, eu acho que eu pensei bem, eu acho que ela é bem... Acabou, amigo. Não vou fazer mais nada. Você não é mais agente de nenhum jogador? Eu nunca fui. Não é que eu sou agente. Nunca fui agente, ao contrário. Você não tem nenhum contrato como esse que você falou? Nada, ao contrário. É tanto que ele apresenta um contrato... O torcedor do Corinthians precisa saber. Ele apresenta um contrato falso na Band, por isso está sendo processado, sem nenhuma assinatura. Inclusive, eu cobrei a Band, porque como é que apresenta um contrato sem veracidade, sem assinatura? Não tem nenhuma assinatura, ele apresenta um contrato falso, dizem que levou uma boa grana para isso, eu não tenho dúvida agora, por quê? Até dinheiro estão oferecendo para falar de mim, e não é pouco não, acima de 2 milhões para você ter uma ideia, isso a gente tem gravações que já está, tem muita coisa que vai acontecer daqui para frente que vocês vão entender, que ainda está sob segredo, mas jamais, Marília, minha vida é limpa, minha ficha é limpa, nunca tive nada com nenhum. Se eu tivesse, eu tinha ganho dinheiro na época da base do Corinthians, aliás, se eu quisesse, eu ganhava agora também. A gente não quer isso, eu quero o bem do Corinthians, eu não preciso do Corinthians. A minha vida, depois da minha filha, é viver pro Corinthians e ponto. Não, acho que para o torcedor do Corinthians, para o associado sabe mais dessa história, todo mundo sabe que eu sou, e conheço muitos conselheiros, esses áudios, eles passeiam nos telefones das pessoas no Parque São Jorge, o colégio eleitoral é muito pequeno, a gente imagina que uns 4 mil pessoas vão votar, só vota o proprietário do título. Então, 0-0. no caso, agora eu sou a proprietária, mas durante muito tempo eu era, como chama isso? Eu era filha, eu era neta, independente, não votava, não voto, normalmente eu não voto, mas é importante que o torcedor saiba que boa parte das coisas que se fala, e inclusive eu acho que essa é uma crítica que se pode fazer sobre o Conselho, é o que corre no grupo dos conselheiros, são coisas absurdas, por exemplo, essas acusações, por exemplo, machismo, por exemplo, misoginia, por exemplo, racismo, e ninguém faz nada, nem a oposição, nem a situação. Eles que estão no controle, tem racismo aí gravado. O conselho age no grupo do WhatsApp como se fosse uma barbárie. Desculpa, vai, Arnaldo, só para explicar, porque às vezes fica um assunto muito, não, acho que... muito só do feudo corintiano, e eu acho que é importante que as pessoas saibam. Não, acho que o seu ponto é bem bom e é importante, e como o Augusto passou pela base do Corinthians, acho que a base para um clube que está numa dificuldade é o ponto principal, talvez, né? Porque
O que a gente vê hoje é o Corinthians não produzindo tanto atleta, e quando revela os atletas não tem a maioria dos direitos, e aí as vendas são ruins. É aquele círculo. Diante da sua experiência na base, imagino que seja um dos pontos primordiais da sua gestão, se eleito for. O que você pretende fazer? Você já tem um nome para cuidar da base, os profissionais que estão lá, alguns ex-jogadores do Corinthians te atendem. O que você planeja para o Corinthians voltar a ter uma base que reforce o time principal e reforce os cofres do clube? Você tirou um exemplo por hoje, Arnaldo. Não vou dizer que não é um grande trabalho, jamais vou desrespeitar ninguém, mas eu digo assim, com uma condição de uma estrutura muito melhor nessa base, e eu posso falar porque eu estive lá e conheço, e estive numa das melhores gestões de base em 113 anos do Corinthians, é o coração. Quantos atletas nós não podemos formar ali? E eu posso falar isso porque o Carlos Augusto, nós fizemos, outra coisa muito boa, quando a gente assumiu a base, para você ter uma ideia, o Corinthians tinha 5% de atleta. Matheus Pereira, o Pirulão, que foi para o Barcelona, o Corinthians era dono de 5% do passe dele. Olha o absurdo. Nós começamos a elevar os passes dos jogadores a 70%, 80%, até 100%, que muita gente, é utopia ter 100%. Ao contrário, que é a primeira coisa que nós queremos fazer, A primeira coisa que nós queremos fazer é construir o alojamento das crianças no nosso CT. É o único CT com integração que nós queremos derrubar aquele muro também, porque na nossa época nós tínhamos reuniões com o Tite, com a equipe dele, toda a comissão dele a cada 15 dias, para ter a mesma filosofia de jogo, para que o garoto chegue já lá praticamente com 50% pronto. Ele só vai precisar tirar o peso um pouco mais do profissional e ali ele já vai pronto para o profissional. Que é isso que nós queremos fazer. É isso que está dentro desse planejamento nosso para 3 anos, com uma formação do atleta junto com o profissional, com a mesma filosofia de jogo. Ver o Fluminense como está jogando bonito nesse sentido, que ele implanta um sistema que é o que nós queremos para o nosso clube. Então, isso é muito tranquilo. Por quê? Nós temos hoje 200 a 220 atletas na nossa base. E o Corinthians é o clube mais procurado para avaliação no país. Se nós soubéssemos aproveitar isso, com certeza nós formaríamos muito mais que 3, 4 atletas por ano, que é o que nós queremos, no mínimo de 4 a 6 atletas por ano. O que um empresário dá para um atleta? Um telefone celular, uma chuteira, um aluguel para a família, uma cesta básica. Que é o caso do Henrique, que se você for pegar ele estava no São Paulo, não deram um salário para o pai, tinha uma ajuda de custo de R$150, ele foi para o Santos, foi para o Corinthians. Não viram isso? Por quê? Porque não tem pessoas que conhecem ali de futebol. Porque se tivesse, com certeza seguraria esse garoto, como seguraria outros, Gabriel Jesus, teve outros grandes atletas que passaram por lá, que agora me foge um pouco. É da estrutura familiar. Então, para isso, temos como Corinthians ter 100% desse atleta. Por isso que eu quero construir esse alojamento, para que a gente blinde esses atletas lá dentro. De que forma? Sem esse contato. Porque a partir do momento nós queremos criar um departamento para cuidar desses atletas. De 4 a 6, 7 atletas que nós queremos trabalhar por ano. Porque vai ser a nossa segunda receita, não vai ser a primeira receita, que é o que eles estão tratando hoje. Esse atleta, ele vai ter todo o respaldo do Corinthians. Se é um atleta que se destaca, que você conhece, que você participa, aí você vai dar o respaldo que ele merece. Se é um garoto humilde que precisa, nós vamos dar um aluguel para esse garoto, nós vamos dar uma alimentação, nós vamos cuidar dele como um empresário cuidava. Só que quem vai cuidar é o Corinthians, então por isso nós vamos ter 100% dele. É claro que depois vai ter uma negociação depois dos 17 anos, que é o contrato profissional, mas aí você não precisa dar porcentagem. Com certeza nós teremos uma situação financeira para dar uma luva um pouco melhor para esse garoto, para ele poder comprar uma casa para ele poder comprar um carro para o pai. Enfim, nós vamos cuidar desta forma com um departamento hoje, sem essa necessidade. Mas também nós temos aquele outro atleta que eu fazia na minha época de gestão, quando eu ia jogar, eu fui para o Brasil inteiro, viajei alguns países do mundo com a nossa base em torneio, que você vê um atleta interessante. E aí você vai lá e você conversa com a diretoria, deixa uma porcentagem, traz com a maior porcentagem para o Corinthians, porque ele é vitrine, só que esse time pequeno, ele vai ver que o atleta dele está no Corinthians, e os 20% para ele é o suficiente para ele poder ter uma receita e manter o time dele lá em revelação sempre, que é isso que nós queremos fazer. Eu além de conhecer de futebol, eu fiz gestão administrativa, gestão esportiva, gestão técnica, além de conhecer um pouco, sempre estou dentro do campo e fui jogador. A gente sabe quando um garoto tem uma condição, então é questão de trabalhar, e queira ou não queira o jogador hoje, ele é fabricado de uma certa forma em termos físico e tático. E aí ele tem a habilidade dele que você aprimora, os defeitos dele que você aprimora, que é isso que nós queremos. Digamos que você possa ter um ex-jogador fazendo a parte... É o Chicão? Não, digo em termos de... Não, estou perguntando, se você for eleito, será o Chicão? Não tem essa conversa, não sei de onde tiramos isso, mas é um grande profissional, um cara muito honesto, correto, esteve lá dentro. A gente realmente precisa de um dirigente, de um gerente, por exemplo, desse, que é a linguagem, mas temos que ter um diretor, que é um cara técnico, para que também controle isso. Mas quando eu digo de um atleta, é para fazer os fundamentos. Por exemplo, eu pego um Batata, um Célio Silva,
fazer um zagueiro, impulsão, antecipação. Você pega um Nilson, pega um ex-centroavante, fazer a parte de cabeceamento, uns laterais, parte de cruzamento, que eu me lembro que eu ficava no CT até noite treinando cruzamento, centroavante. É esses fundamentos que você tem que dar para o atleta aprimorar ele. É nesse sentido, junto com a parte técnica e física, que isso a gente conhece. E eu vou trabalhar muito pesado na base, eu vou participar muito, porque eu me lembro que enquanto eu fui diretor da base, nunca um diretor foi nos visitar na base. Isso é um absurdo, você tem que ter essa integração, que é isso que nós queremos, a primeira coisa, construir esse alojamento para a gente trazer a garotada do Brasil inteiro, nós vamos estar. O Corinthians, você tem assim, eu me lembro que a gente tem muitos torneios fora, que você é convidado e você não tem custo nenhum, você tem que botar essa garotada para rodar, para ela pegar a experiência. E esse tipo de garoto também, quando ele sobe no profissional, que eu sou contra, teve o Léo Santos, por exemplo, do caso de seleção brasileira, que nós não tínhamos um contrato bem feito, nós fomos obrigados a deixar ele um pouco de lado nesse sentido, porque a gente precisava integrar ele. Você precisa trabalhar ele nesse sentido. Já leva para o profissional. Essa garotada de 16, 17 anos, que você já sabe que ele tem uma condição, já trabalha. Dali para frente ele é profissional. Ele tem que começar a ir para os jogos, ele tem que começar a ficar no banco, ele tem que tirar esse peso da camisa. Você volta ele para a base, psicologicamente, você já mexe com o emocional dele, ele vai levar mais um tempo para recuperar. Eu acho que o garoto que você já sabe ali que ele vai vingar, que ele tem uma condição, você já tem que subir profissional e trabalhar ele. E é isso que nós queremos para a base, 100% para a base, e vamos investir pesado na base. Massa. Candidato, o calendário do ano que vem vai ser pandêmico, como gosta de dizer a Marília Ruiz, né? Preocupante, né? Vai ser normal. Normal. Mas tem alguns agravantes. Pro nosso é normal. Tem Copa América, tem data FIFA, eliminatória, tem Olimpíada, além dos campeonatos naturais e normais, né? Você está atento a isso? Estamos. Você, dentro da sua candidatura, existe já um planejamento de campo e bola? O que vai ser feito? Quais competições vamos prestar mais atenção? Porque esse ano foi um negócio assim inacreditável que a gestão atual fez com o futebol, né? Poucas vezes eu vi isso no mundo profissional. Isso também eleva a sua responsabilidade, né? Porque se você for eleito, você vai ter que fazer algo bem diferente do que está sendo feito aí. Você é atento a essas questões de calendário, o relacionamento do Corinthians com os seus players, outros players, né? Outros presidentes. Não vou falar co-irmão, que isso é uma... Né? Mas tem que ter uma relação boa, amigável, profissional. Isso está no teu, já estamos no teu atentos. escopo. Tanto que o que você pensou? Já estamos atentos, inclusive a partir da semana que vem, a gente já está tentando algumas reuniões, já tem uma até marcada. A gente quer visitar federações, a gente quer ter acesso a outros presidentes, conversas, até aprendizagem, porque não, a gente é humilde, a gente sabe que durante a gestão a gente vai aprender muito também, mas o que é bom é que a gente entende de muita coisa, a gente tem coragem para muita coisa, nós somos muito decisivos nesse sentido, tanto que eu já tenho proposta de amistosos, eu tenho proposta para levar o clube em outros estados, que nós vamos ter que ter essa receita durante essa parada, enfim, a gente já está com um projeto nesse sentido, e é até bom você falar isso, que às vezes até mesmo... Levar, como assim? Não entendi. Quando tiver... Um amistoso em outro estado, quando tiver uma data que nós não vamos poder jogar, nós precisamos buscar receita. Essa é a chance da gente levar o Corinthians, vamos supor, para o Paraná, que nós temos uma torcida enorme. E isso eu fidelizo também o meu fiel torcedor daquele estado. Eu trago receita também disso para dentro do Corinthians, para que a gente não fique parado só treinando. Eu vou colocar o time em atividade nesse sentido. Já tenho proposta de 3 estados aí, 4 já participando, para que a gente possa levar o Corinthians. Isso para mim já é um trabalho já de fidelização de fiel torcedor também. O Corinthians vai ter um voo fretado? Como é que vai ser o esquema ali? Depende tudo de situações, né? Desse tipo de situação, com certeza será voo fretados, mas isso tudo é bancado. Para a temporada? Para a temporada, vai tudo depender do calendário, da onde é um jogo aqui, um jogo ali. Tudo isso vai depender dessa estrutura. Mas a gente já está preparado para tudo isso, a gente vem estudando isso, a gente já tem uma equipe trabalhando nisso. A gente tem uma equipe hoje de quase 45 pessoas trabalhando incansavelmente de segunda a segunda, sem hora, sem dia. É a tua equipe? A equipe. E quem remunera eles? Ou eles... Tudo isso já são equipes que a gente vai implantar dentro do Corinthians, então é praticamente uma permuta. Você nos ajuda hoje e amanhã, só que são pessoas capacitadas, profissionais de alto nível, que vão estar com a gente nessa gestão durante esses 3 anos. Se ganhar a eleição. Se ganhar a eleição. Se não ganhar, é um risco que eles estão correndo, que eu estou correndo também, faz parte, né? Mas que todo mundo está apostando nessa vitória, se Deus quiser, para o bem do Corinthians. E é até bom você falar isso, porque às vezes eu estou recebendo uma crítica. É o que eles jogam isso, essa situação elas jogam. Eles estão
antes, eles estão torcendo contra. Poxa, eu saí daqui às 2h30 da manhã, num voo, sem dormir, cheguei em Fortaleza, saí do estádio às 2h da manhã, cheguei no hotel às 3h, tomei um banho, às 4h30 tive que ir para o aeroporto para vir embora para São Paulo, que eu tinha uma reunião e uma entrevista que eu cumpro meus compromissos, não deixo, mas tudo isso sem dormir 24 horas, gripado, tosse, garganta por causa de ar-condicionado, até no dia para levar para o aeroporto, abro o vidro, pelo amor de Deus, que eu não estava aguentando mais, não tinha voz, estou usando pastilha para a garganta não arranhar, enfim. Mas é bem legal porque eles julgam isso. Ah, ele está torcendo contra. Poxa, só um idiota torceria contra. Primeiro, porque se o Corinthians ganhasse a Sul-Americana, poxa, a gente já estaria mais tranquilo em termos de torneios ano que vem, Copa do Brasil, Libertadores. Poxa, já é uma receita. Você acha que eu sou algum idiota, eu vou querer alguma dificuldade? Então eles tentam manchar a tua imagem em tudo quanto é sentido. E graças a Deus nada disso está pegando. Graças a Deus o torcedor, o sócio do clube social acordou. A oposição no geral no Corinthians acordou. Está vendo que o Corinthians precisa de socorro. É a última vez que o Corinthians tenta sair dessa situação, tirar esse grupo, porque se eu te digo o seguinte, se essa gestão manter mais 3 anos, você pode ter certeza que aí o Corinthians é obrigado a virar SAF. Nós estamos aqui com 40 minutos exatamente até agora de entrevista, então, portanto, temos mais 5 minutos. Eu vou ler mais uma pergunta da galera aqui, tem muita gente mandando, muitas coisas já foram respondidas aqui. Mas, por exemplo, o Anderson Viana, ele pergunta, como o candidato fará e se ele sabe o status das dívidas de impostos com a prefeitura, principalmente ISS, inclusive da Neoquímica Arena, ação essa contestada, mas que continua sendo cobrada pela Prefeitura de São Paulo. A gente sabe que aquilo lá, Tirone, é uma caixa preta. A gente tem uma noção da mesma forma que vocês têm uma noção. Porque nós, mesmo os conselheiros, diretores, não têm acesso a nada. A nada. Não se consegue, está aí, tanto com o contrato, que ninguém, diferente da gente. Que nós, quando contratarmos um jogador, isso já é palavra, já está registrado. Quando contratarmos, inclusive, acabei de chegar da Europa, fui conhecer algumas estruturas nesse sentido. Primeira coisa que nós queremos fazer, quando eu contratar um jogador, o torcedor, no geral, ele vai saber quanto eu estou pagando naquele atleta, qual a porcentagem que ele está vindo, se vai ficar alguma porcentagem para o clube no qual era a origem dele, só não vai saber o salário, mas vai ter toda a transparência do mundo justamente por isso. Por isso que a primeira ação nossa é uma auditoria para entender tudo isso, para saber o que é os impostos, quais são os credores, quem são os donos desse CNPJ. Já temos grandes informações, documentos sobre isso, queremos entender algumas situações para que a gente possa aí, o nosso financeiro tomar uma direção. E a gente tem uma ideia disso através desse grupo de economistas que vem nos ajudando desde 2019, justamente por isso. Eles garantem que o Augusto Melo, sentando na cadeira hoje, o Corinthians já começa a ter uma economia de quase 30% na sua folha salarial, parando de gastar errado. E sabemos também que qualquer presidente hoje que sentar naquela cadeira e não fizer nenhuma besteira, o Corinthians cresce sozinho, ele paga a sua dívida sozinho com gastos errados, com vendas de jogadores. Quando eu falei que o jogador nosso de base será a nossa segunda opção. Por quê? Porque nós vamos dar credibilidade no mercado, porque nós vamos trazer patrocinadores pontuais. Então, esse atleta, primeiro ele vai dar fruto para nós em termos de título. E nós vamos dar para ele visibilidade para que a gente possa ter uma venda com 3 vezes maior do que é o que eles estão vendendo esses jogadores. Você imagina o Corinthians o ano que vem com o Robert Hernan, um Murilo na zaga, um próprio Carlos Augusto, um próprio Piton, um Adson na direita, um Wesley, uma equipe mais jovem, uma equipe formada que com certeza... Não exagera. Eu tive calma. Piton, aí... O Carlos Augusto até acha, o Piton, tudo Deixa bem. eu te falar, Marília, o Piton quando apareceu, aquilo que eu falei no começo, o Piton quando apareceu, eu vou te dar um exemplo, por que o atleta ele precisa de uma sequência? O Piton quando apareceu, ele apareceu como um sucesso. O que fizeram? Afastaram o Piton e trouxeram lá o Sid Craig por 600 mil euros de luva, que é um absurdo. Automaticamente, psicologicamente, o moleque, o que você precisa, Marília, principalmente se tratando de Corinthians, é um tempo de maturação. Você tem um garoto diferenciado hoje, que é o Robert Hernan, o Murilo e um próprio Moscardo, que sentiu, mas é um grande atleta, que você precisa trabalhar melhor ele. Se você for analisar, Moscardo deu certo, mas foi tirado no sufoco e botado para jogar, que é isso que eu falei. Tem que ter um tempo ali de maturação, de preparação para esse garoto, porque todo mundo sabe que eles têm potencial. Agora ele precisa tirar o peso da camisa, ele não pode sentir num jogo desse. E é um garoto de 17 anos. Você imagina esse garoto daqui a 2 anos, é seleção brasileira e voando. Se hoje ele vale
20, 12, 15, amanhã ele vai valer 40, 50. É isso que nós precisamos entender. Agora, o que nós precisávamos? Não estou falando que seria um titular, mas seria uma garotada que vai maturar e nós vamos ter time para 3, 4 anos para depois vender por 3, 4 vezes maior. É nesse sentido que eu falo, entendeu? Essa receita, Marília, para nós vai ser segundo plano, porque nós temos que dar credibilidade no mercado para que a gente traga receitas pontuais, para que ela sim seja a primeira receita. Não vamos sangrar torcedor, eu quero a minha arena lotada, porque é ele que vai dar visibilidade para mim trazer grandes investidores. E a nossa camisa vai ser cara. E aonde nós vamos trazer esses outros menores investidores para dentro do nosso clube, para investir no nosso departamento, no nosso departamento amadores, que é o futsal, que é televisionado, o basquete televisionado, que é tradições, mas a marca é a mesma, a visibilidade é a mesma. E nós vamos tornar todos esses departamentos de clube autossustentável com um comercial trabalhando para eles. Muito bem, ó, estamos com 44 minutos e 30 segundos. Então, sem talvez... VAR, sem acréscimo da Copa. Marília faz a última pergunta. Eu vou fazer uma pergunta juntando algumas coisas que eu li aqui, que eu recebi durante a entrevista. É óbvio que quem está escutando a gente, talvez 0,01% tenha chance de votar no dia 25 de novembro. Mas algumas lacunas no que você falou, acho que seriam importantes, inclusive, para a sua candidatura. Você diz que a oposição está unida como nunca esteve, e eu concordo, eu frequento o clube, eu sei que isso está acontecendo. Mas quem são os nomes que os corintianos conhecem, já que você tem um nome conhecido nas eleições? Estou falando para o corintiano que está ouvindo, não para o corintiano do clube. Quem são os nomes que estão com você hoje? Você já foi situação e virou oposição. O Mário Gobi já foi situação, virou oposição, virou situação. Quem está com você nessa eleição? Vou deixar uma coisa bem clara, eu nunca fui situação, eu fui colocado na situação por arrastar voto. Quando eu participei da administração, parte financeira, que você entende de contratos e documentos, que aí você tem um acesso nesse sentido, que é a formação de atleta, aí eu resolvi me afastar. Por quê? Porque sabendo disso, eu comecei a fazer coisas boas para o Corinthians e fui cobrado. Minha cabeça foi pedida, porque eu estava fazendo bem. Aí onde eu me afastei, porque eu entendi da política. Já esteve na situação? Já estive na situação e não saí por causa de outro motivo. É tanto que eu saí porque realmente não concordava. Tá? Nós temos aí a parceria do Corinthians Movimento Corinthians Grande, que foi uma oposição que nos tirou mais de 700 votos na última eleição. Se você for analisar, eu perdi por 71 votos na última eleição. Se eu tirasse 71 votos deles, isso ninguém esperava, porque eu comecei uma campanha e o clube, eu sou muito bem quisto, eu tenho a maioria dos departamentos, todos. Por quê? Porque o clube hoje está deteriorando cada vez mais. De 100 mil, que na minha época a gente tinha que pedir licença para molhar o pé na piscina, hoje nós não temos 3 mil associados frequentando assiduamente, que é isso que nós queremos. Aí falam de mulher, por exemplo. Desde 2018 eu brigo para a mulher ter direito a voto. A maioria não vota. Desde 2018, se você pegar o meu projeto, está lá, o 01 tem que ter direito a voto. Por quê? Porque a mulher, é ela que sabe o que a família precisa. 01 é o primeiro dependente. Ela que sabe o que a família precisa e ela que vai criar a estrutura. É tanto que eu já estou organizando... 01 é uma coisa que pode dar um problema. É tanto que eu já estou organizando para mulheres participar da nossa gestão nesse sentido, para ela assumir departamento no qual ela traga as raízes para dentro do Corinthians. Se você quiser para organizar o calendário... Não. Poxa, tá aí, ó, já vamos fazer um convite ao vivo. Não, mas eu queria os nomes, por exemplo. Você já tem o apoio, por exemplo, da Gaviões. Né, da chapa da Gaviões. Eu tenho a chapa da 95, que declarou apoio. Eu tenho o apoio da chapa 90, da chapa 05, da chapa 30, da chapa 77, da chapa 83, da chapa 88, da chapa 82. Nomes, Augusto. Nome Nome dessas lideranças? Chapa 77 tem o Marcelinho, eu tenho o Dunga, que é de torcida, tenho o Valmir. Eu tenho grandes pessoas de clube que são há mais de 30 anos sócios, que têm grandes influências, já dirigiram departamentos. Eu tenho na chapa 55, por exemplo, agora, que era 05, por causa da urna eletrônica, vai ter que mudar os dígitos, para que o 0 não computa, né? Então é o Fred Marcelo, mas tem grandes lideranças. Se eu for falar, tá com você? O Citadini é o único que saiu do grupo do Vitalício, porque o Vitalício veio me apoiar, ele não concordava. Mas dos 40, acho que 2 não apoiou, 38, para você ver como a gente tem a massa. Paulo Garcia. Paulo Garcia com a gente, Fran, Romeu Tuma, Isabela, o Rosala, que faz parte do grupo deles. Tem a maioria, os líderes todos com a gente, entendeu? Os líderes da 95, que é o Tiquinho, o Gé. Se eu for falar nome, o Denis, eu vou esquecer, vai ficar chato. Sabia porque várias dessas pessoas já passaram pela administração do Corinthians. O Rubens está com você. O Rubão está com a gente, é o que cuida da minha parte política, tá? O Rubão, ele faz outro trabalho profissional, ele tem a vida dele, é um cara que me ajuda. Para contratar, com todo respeito, a crítica acabou a entrevista, não foi muito bem em 2006, né? 2007. Não é o forte dele. Mas é um cara que me ajuda politicamente, é um cara que sabe, que vive na política há mais de 30 anos, sempre foi assessor parlamentar. Então, é um cara que fez todas essas alianças, nos ajudou muito. O Marcelinho também é um cara político. Se eu cornetar, não sou eu. Eu sei. 48 minutos e
37 segundos, portanto, a entrevista do Augusto Melo. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria só um compromisso do Augusto, que eu vou encaminhar para o Wagner Villarão, que é o assessor de imprensa dele, várias outras questões. Esse craque. Cracaço. Para você ver o time que a gente Dava trabalho quando eu era setorista da Folha e ele do Estadão. Tinha que driblar ele muito no Parque São Jorge. Pô, você é craque. Craque é pouco. Para você ver como nossa equipe está se estruturando profissionalmente muito melhor. Eu queria um compromisso. Esse cara é excelente. E mais do que isso, mais do que profissional, ser humano de fantástico. É isso que a gente preza, a família. Tomou um couro meu no tênis, mas... Quero fazer parte disso agora aí. Parei, eu virei a bolinha. Eu queria só um compromisso público seu, porque tem uma falta de informação para as pessoas que geram fake news, que a gente não consegue falar com as pessoas. Então eu vou encaminhar para o Wagner uma série de questões, perguntas, e eu gostaria que você se comprometesse a responder. Com o maior prazer, Paulo. Antes da eleição, tá bom? Com o maior prazer, não só antes como depois. Nós queremos também quebrar esse protocolo, queremos voltar a essa essência de antigamente, dentro do nosso CT. Inclusive, nós vamos usar muito o nosso CT para receitas. O que eu quero é que os nossos parceiros apareçam dentro do CT, e isso vai trazer receita para a gente. Para isso, eu vou quebrar esse protocolo, a gente vai ter uma liberdade maior com a imprensa, nós não vamos ter essa quebra, sabe? Acho que tem que estar mais junto. Os meus atletas, o meu ativo, ele tem que ser exposto para que ele tenha uma valorização maior. A gente vai estar quebrando, tá aí, ó, que vocês podem cobrar. E a gente quer uma coisa muito mais... O Villarão vai tocar. Muito bem, fechamos então a entrevista aqui com o Augusto Melo. Muito obrigado, Augusto. Eu que agradeço. Ele é candidato da oposição à presidência do Corinthians. Lembrando que o candidato à situação não veio ontem. Exatamente isso que eu ia falar. Os dois foram convidados, a gente acertou a ordem das entrevistas com os assessores e depois da derrota do Corinthians para o Fortaleza, ele decidiu não vir ontem, perdeu espaço.